A graça e a paz, irmãos. Motivo de alegria, podemos estar mais uma vez aqui juntos, reunidos na presença de Deus, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero agradecer de todo o coração a presença de todos os irmãos nesta noite e quero agradecer a presença daqueles que nos visitam. Nós temos a jovem que está nos visitando aqui. Deus te abençoe, você é bem-vinda neste lugar. Vamos dizer, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entregar para você uma lembrança, um livrinho de um dos nossos pastores. Tem um telefone da pastora aqui, tá? Depois dá um oizinho para mim ficar com o seu contato e aquilo que nós pudermos ser bênção na sua vida, estamos prontos, né? E a casa do Pai é aberta para você. Queridos, abra a tua Bíblia aí em Josué capítulo 6. Deixa aberto aí. Josué capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 20. Nós iniciamos na terça-feira passada, nós estamos na segunda terça-feira, nós estamos num propósito e em uma campanha com o Ministério de Intercessão e toda a igreja, no relógio de oração, toda terça-feira, orando, clamando ao Senhor para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor nos traga respostas, para que o Senhor nos dê estratégias para o trabalho na casa do Pai, para a evangelização. Este mês é o mês de ênfase à evangelização em todas as igrejas missionárias no Brasil. E nós temos orado ao Senhor, estamos clamando com toda a igreja no relógio de oração. Começamos às 0h da terça e terminamos, né, no finalzinho. Então, 7 terça-feiras nós estamos neste propósito com toda a igreja, orando, intercedendo, clamando, para que o Senhor liberte vidas, para que o Senhor liberte este bairro aqui, onde nós estamos como igreja aqui há tantos anos, onde o Senhor colocou a visão aí de um missionário de comprar este terreno, de construir esta igreja, e com um propósito para que a palavra do Senhor se expandisse nesse bairro. Eu estou aqui há 30 anos, então quantas coisas eu já vi o Senhor fazer, quanto este bairro cresceu e quanto ele continua crescendo, quantas pessoas já passaram aqui, quantas pessoas se converteram, quantos estão aqui conosco ainda, quantos já passaram, já estão em outras igrejas, porque mudaram, ou porque foram, né, para um outro bairro, ou se adaptaram depois lá na frente, o Senhor tinha um outro propósito, porque a casa do Pai é uma casa de oração, é também uma casa de passagem, porque muitas vezes você vem, passa, é bênção, é abençoado, mas Deus tem um propósito para você em uma outra casa, em uma outra igreja, e você é abençoado. Então, nós estamos aqui há todo este tempo, e nós estamos no propósito, exclusivamente, estamos orando por esta rua. Estamos orando por tudo aquilo que tem acontecido nesta região onde nós estamos em volta da nossa igreja. O Senhor tem nos colocado para orarmos aí, para que haja uma libertação, a começar nesta rua, a começar aqui onde nós estamos, onde nós plantamos aí os nossos pés. E quando nós começamos a campanha, o Senhor colocou no meu coração de falarmos sobre Josué, falarmos sobre aqui as muralhas, né, de Jericó. E eu hoje estava preparando uma mensagem, o Senhor disse, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você continue a falar. Então, na terça-feira, vocês estão ouvindo alguma coisa rapidamente, eu sei que o meu esposo trouxe algo terça-feira, ontem ele também discorreu alguma coisa, e eu sei que o Senhor vai falar, mas nesta noite nós vamos falar 7 passos para a vitória. 7 passos para que as muralhas possam cair. Então, você abriu a tua Bíblia aí, nós vamos ler. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vá o seu sonido,
todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em uma frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, e iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Eu estou no versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátame ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátame, para que não vos metais em anátame, tornando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e ouro, os vasos e metais de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o 20, pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Até aí, meus queridos. Nós estamos aqui em uma passagem muito conhecida, onde o Senhor está ministrando aos nossos corações, onde Ele está trazendo esta palavra nesta noite, uma passagem conhecida. E o Senhor quer falar um pouquinho mais aos nossos corações nesta noite. Tema da mensagem: 7 passos para a vitória. Queridos, Jericó estava ali fechada por causa dos israelitas. Ali havia uma dificuldade. Era uma cidade totalmente fechada e onde era quase impossível entrar se não fosse aberta as portas. Quando nós enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, muitas vezes nós nos deparamos com muralhas. Ali havia uma muralha e, ao ver, a única maneira de entrar seria que as portas fossem abertas. A única forma de entrar ali eram as portas serem abertas. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades das nossas vidas. Muitas vezes nós nos deparamos com muralhas que, para eu e você, são intransponíveis na nossa jornada. Quantas vezes você
passou por dificuldades, ou você até passa por dificuldades, e você olha e você diz, se eu for comparar essa dificuldade, as muralhas de Jericó, é intransponível. Eu olho e não sei como entrar. Eu olho e não tem porta aberta para que eu possa passar. No entanto, quando nós vemos aqui a história de Josué e a queda das muralhas de Jericó, nós temos aqui uma lição valiosa sobre como enfrentar os obstáculos e alcançar as vitórias através da fé e através da obediência. Aqui, quando nós começamos já esta mensagem, você já começa a entender que através da fé e através da obediência é possível que nós possamos alcançar as vitórias, é possível que nós consigamos aí transpor as muralhas. Então eu te digo nesta noite, se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de desafio, eu quero te dizer que é possível você alcançar, é possível com que você tenha aí êxito. Na sua jornada, você tenha êxito nas dificuldades. Por quê? Porque o Senhor, Ele é poderoso para estar conosco e nos ajudar. A história de Josué, nós vemos que as muralhas de Jericó, através da obediência e da fé, o Senhor entregou nas mãos. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos colocar a primeira parte, para que eu e você possamos nos inspirar nesta palavra e sabermos que para derrubarmos as muralhas das nossas próprias vidas, é necessário obediência. Lá em Josué capítulo 6, versículo 2, aqui diz, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então Deus instruiu Josué de maneira específica sobre como conquistar Jericó? A obediência à voz de Deus. Mesmo quando nós não entendemos as instruções, quando as instruções que nós recebemos parecem algo incomum, é essencial superarmos as muralhas das nossas vidas, olhando para o Senhor e entendendo que mesmo que aquilo que Ele está dizendo para eu e você fazer, talvez seja algo incomum, mas se nós estamos com os nossos ouvidos atentos, ouvindo o que o Senhor está falando, nós conseguimos entender, nós precisamos fazer. Então aqui diz, então disse o Senhor, Ele fez uma promessa, olha, estou dando, eu tenho dado na tua mão, Jericó, eu tenho dado ao seu reino e aos seus homens valorosos. Nesta noite o Senhor diz, eu estou dando na tua mão. E qual é o seu problema e qual é a sua muralha? Qual é a sua dificuldade? Eu estou dando na tua mão. Eu estou dando na tua mão. Tenha obediência em ouvir a minha voz. Nós estamos neste clamor, nestas 7 terça-feiras que o Senhor colocou ao meu coração e ao coração do pastor Caio. Nós estamos neste propósito e eu tenho orado ao Senhor, por isso estamos usando este texto que foi aonde o Senhor falou comigo para que nós pudéssemos fazer esta campanha. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero obedecer e o que eu quero fazer juntamente com a sua igreja para que o Senhor entregue a vitória nas nossas mãos. O que é necessário para que a tua igreja alcance a vitória? O que é necessário para que você alcance a vitória? O que é necessário? Você pode fazer essa pergunta ao Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vitória? O que eu preciso fazer para que esta muralha que está na minha frente eu possa transpô-la? O que é necessário? Queridos, segundo ponto, perseverança e disciplina. Aqui Josué capítulo 6, o 3 e o 4 diz, vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Perseverança e disciplina. A marcha que ele dizia ao redor, marche ao redor da cidade 6 dias e 7 voltas no 7º dia. Aqui está demonstrando a importância da perseverança e da disciplina em nosso esforço. Superar muralhas muitas vezes requer
persistência. Aqui o Senhor disse, você vai fazer desta maneira. Você vai rodear. Você vai fazer assim. Então, foi preciso uma perseverança. Foi necessária uma disciplina. Quantas vezes o Senhor te dá a forma de você fazer? Quantas vezes você, para alcançar e para transpor aí a muralha que está te atrapalhando, você não quer estar perseverando, você não tem disciplina naquilo que o Senhor te falou. O Senhor diz, eu quero que você esteja na minha presença, eu quero que você esteja na minha casa, eu quero que você ore, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, mas você desiste no meio do caminho, você faz um propósito, ou eu digo nós, muitas vezes, fazemos um propósito com o Senhor, e nós não cumprimos o propósito. Você faz ali, né, um propósito com o Senhor, e você, quando menos, olha, o seu propósito já ficou, você já deixou o seu propósito. Você não tem disciplina para alcançar. E aqui o Senhor está dizendo, a vitória chegou a Josué, porque o Senhor lhe deu como fazer, e ele foi disciplinado para marchar na cidade, ele foi disciplinado ali, ele perseverou da maneira que foi, mesmo que durante aquele povo todo, talvez olhasse para a cara dele, eu imagino, eu digo, você já pensou você chegar e dar uma ordem, dizer como vai ser feito, e aí a pessoa ficar olhando para você e vai dizer, tá doido. Desse jeito não vai dar. Está achando? Nós temos que ir para cima. Quantas vezes acontece isso? Às vezes você recebe uma informação, você recebe uma maneira de fazer alguma coisa, e você fala, desse jeito não vai dar certo não. Assim não vai não. E você fica ali. A pessoa está dizendo para você, está sendo um instrumento do Senhor, dizendo, não faça assim. Assim vai dar certo. É dessa maneira, é por esse lugar, é assim. E você, muitas vezes, ou nós muitas vezes, deixamos de ter essa disciplina. Terceiro ponto, para que as muralhas possam cair. Josué capítulo 6, versículo 5. E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo-vos o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Queridos, aqui, a fé em ação, a resposta à trombeta e ao grito do povo demonstrava fé em ação. Nossa fé deve ser acompanhada por ações ousadas. Eu e você devemos ser confiantes em Deus para que nós possamos ver ser derrubada as barreiras diante de nós. É necessário ter fé, mas a fé sem ação, ela não tem como. É preciso ter ação. Muitas vezes você tem fé, mas você não sai para o campo da ação. Você não vai agir. Eu tenho fé de que alguém vai se converter, mas eu não abro a minha boca para falar de Cristo. Eu tenho fé de que esta igreja vai encher aqui, que nós vamos ter todas as cadeiras aqui completas, ainda vamos aumentar e colocar mais pessoas, porque é a visão que o Senhor tem colocado. Mas aí a minha fé só fica no campo da fé e não tem o campo da ação, aonde eu vou falar do Senhor, aonde eu vou convidar, aonde nós vamos trazer mensagens dentro do templo, onde nós vamos falar mensagens cristocêntricas, mensagens que levam as pessoas a reconhecerem o quanto elas precisam de Cristo. Eu fico, às vezes, trazendo mensagens aqui no altar, que não levam as pessoas a reconhecerem o quanto precisam de salvação. Eu não estou tendo a fé agindo no campo da ação. O Senhor diz, é necessário agir no campo da ação. Então, meus queridos, qual é a sua barreira? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua muralha? O que você está olhando e dizendo, aqui é uma muralha, eu não consigo ultrapassar. O Senhor está dizendo nesta noite, coloque a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Às vezes você fala, Senhor, eu tenho fé para alcançar um melhor caminho, alcançar uma melhor posição na empresa onde eu estou. Eu tenho fé de que isso vai acontecer, mas aí você não coloca isso em ação, porque para que isso aconteça, você precisa se qualificar. Você precisa se qualificar, mas você não coloca a fé em ação. Queridos, eu preciso de uma qualificação, de uma faculdade terminada agora há pouco. Eu tenho fé daquilo que o Senhor disse que vai me dar. Então eu sei que eu preciso me qualificar. Eu preciso de mais 6 meses de uma qualificação. E eu tenho orado dizendo, Senhor, eu tenho fé de que o Senhor vai me dar. A lei mudou. Porque naquilo que eu tenho fé, a lei me diz que eu não posso, porque me falta uma qualificação. Eu preciso colocar a minha fé em ação
para alcançar. É difícil? É difícil. Quantas coisas é difícil para você fazer? Nós ficamos colocando empecilhos, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu já estou casado ou casada, não faço mais. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você começa a colocar um monte de empecilhos. E esses empecilhos é o que atrapalha você colocar a sua fé em ação naquilo que o Senhor tem. É colocar a fé em ação, é correr atrás e saber que se o Senhor tem colocado, Ele vai abrir a porta. O Senhor tem colocado, Ele vai providenciar. O Senhor tem colocado, Ele vai fazer. Nós temos aqui, se fôssemos pedir para as pessoas testemunharem aqui, quantos têm colocado a fé em ação aqui na igreja? Eu preciso estudar. O Senhor abriu a porta. É ou não é? Eu preciso fazer. É impossível. Nós tivemos um testemunho há pouco tempo aqui da irmã do Vitor, né? Ela disse, como que eu vou fazer faculdade? Eu não tenho condições. Onde que eu vou arrumar dinheiro? Eu ajudo em casa. É impossível. Mas é um desejo no meu coração tão grande de fazer. O Senhor preparou a empresa, a chefe, para falar, escolhe, vai fazer, porque eu vou pagar. E ela está fazendo, acho que já está no segundo semestre. Gente, você precisa colocar a tua fé em ação e crer, porque o Senhor, Ele move, Ele usa quem tem que usar, Ele usa da maneira que Ele tem que fazer para fazer. E quando nós trazemos no campo da casa do Senhor, quando nós trazemos naquilo que nós estamos na campanha, eu coloco a minha fé em ação junto com a igreja. Eu coloco a minha fé em ação junto com você, crendo que o Senhor vai trazer a libertação para este bairro, crendo que vidas vão se render aos pés do Senhor, crendo que Ele vai fazer algo tremendo nesta rua. Eu coloco a minha fé de que maneira? Dando bom testemunho, de que maneira? Convivendo bem com os meus vizinhos, de que maneira? Falando do Evangelho, de que maneira? Tendo a casa do Senhor sempre aberta para atender. São as maneiras que nós colocamos a nossa fé em ação. Porque muitas vezes nós queremos colocar a fé em ação, mas quando alguém chega até nós, para que nós possamos fazer alguma coisa, nós não fazemos. Quando você tem a oportunidade, você não faz. E o Senhor quer falar aos nossos corações para nós entendermos. Quarto ponto para que as muralhas possam cair. Josué 6:5, que nós já lemos. E será que tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Usando o mesmo texto, o mesmo versículo que nós falamos sobre a fé em ação, aqui nós vemos uma palavra profética. A palavra profética de Deus sobre a queda das muralhas deve ser proclamada. Nossas palavras, elas têm poder. E quando nós alinhamos as nossas palavras com a palavra de Deus, isso fortalece a nossa fé. Sabe quando você alinha o que você está dizendo com a palavra? Sabe quando você alinha o que o Senhor está alinhado com a palavra? É profético. Quando você alinha com a palavra, é profético, porque não sai daqui deste campo. Quando eu alinho com a palavra, quando o Senhor diz, eu vou salvar, a palavra diz que a sua mão não está encolhida, mas está estendida para salvar. Aí eu alinho com a palavra e digo, Senhor, eu creio que o Senhor pode salvar. Isto é profético sobre a tua igreja, isto é profético, e eu digo, é profético sobre a sua vida. Talvez a muralha da tua casa, a muralha que você está enfrentando, é o teu familiar que não é cristão, é o teu esposo que não está sentado ao teu lado, é a tua esposa que não está ao teu lado, é a tua mãe que não está ao teu lado, né? É alguém que você gostaria aí da tua família que não está sentado ao teu lado, que não está servindo ao Senhor, mas a palavra profética do Senhor sobre as nossas vidas, e a palavra diz que a mão do Senhor está estendida para salvar. Então, se esta é uma muralha, eu digo em nome de Jesus que nesta noite você pode declarar que ela já caiu em nome de Jesus. Você pode dizer, eu declaro em nome de Jesus. Você pode dar o grito de vitória, da mesma maneira como aqueles gritaram ali e as muralhas de Jericó caíram. Eu digo, grite em nome de Jesus e diga, eu declaro, eu declaro, eu declaro, eu declaro, eu declaro, em voz alta, eu declaro, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu creio, porque é sobre a palavra, e é sobre ela que eu profetizo nesta noite, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu digo que o testemunho da minha mãe, quando ela se converteu, ela era a única que tinha se convertido na sua família, há muitos anos atrás.
no tempo que a igreja missionária, a nossa igreja, era uma igreja fazedora de tenda. A igreja missionária, ela cresceu em todo o Brasil através de tendas. Tendas que eu falo é tenda mesmo, igual tenda de circo. Os evangelistas, os missionários da nossa igreja, eles oravam ao Senhor, escolhiam uma cidade, chegavam naquela cidade e ali eles alocavam um terreno, ou muitas vezes, alguns anos atrás, a prefeitura cedia um terreno para a utilização, porque da mesma forma que hoje chega um circo e ocupa um terreno que a prefeitura deixa usar, dessa mesma maneira funcionava. Então montava-se uma tenda e sempre um missionário e 3 ou 4 evangelistas, eles começavam, armavam a tenda, colocavam aquela tenda ali e começavam a visitar a vizinhança toda. Começavam a dizer, nós estamos aqui com a tenda e daqui 3 ou 4 dias nós vamos fazer aqui o culto, nós vamos orar pelas pessoas. E eles começavam a fazer, eles começavam a agir, você entendeu? Eles começavam a agir e a fazer, e o Senhor começava a trabalhar, e as pessoas eram ali convertidas, as pessoas iam ali aceitando a Jesus, eles iam recebendo ali a palavra, e Deus ia fazendo. E meus queridos, naquele momento o Senhor ia agindo, o Senhor ia trabalhando ali, e a palavra profética era lançada, e as coisas aconteciam. Era a ação sendo feita. E muitas pessoas iam se convertendo. E a minha mãe, ela se converteu. Mas a família dela todinha, muitos irmãos. Todos. Ninguém era evangélico. E ela passou por uma luta muito grande. A contar do meu avô, que dizia que jamais ele entraria na igreja, muito menos ele teria uma filha para casar com um pastor, que meu pai, na época, estava para ser pastor, e muito menos entrar nesse negócio de igreja. E eu vou dizer a vocês, a minha mãe, ela dizia, eu profetizo que a minha família toda servirá ao Senhor. Eu profetizo que os meus pais conhecerão ao Senhor. E ela foi fazendo, e foi dando testemunho, e foi fazendo. Depois casou-se com meu pai, e meu pai foi ali trabalhando e conversando. E o meu avô, ele lia a Bíblia para discutir com meu pai. Ele fala, eu tenho que discutir com esse homem, ele lia a Bíblia para discutir com meu pai. É isso que ele fazia. Isso aqui é vivo, isso aqui é eficaz, mais penetrante do que espada. E enquanto meu avô lia a Bíblia para discutir com meu pai, o Espírito Santo transformou a vida dele. E ele se converteu. Minha avó morreu com 95 anos, serva do Senhor, convertida. Quem é a mais velha aqui sabe que, né? A avó vinha aqui e tinha que dar oportunidade, porque a avó tinha que cantar, a avó tinha que louvar o Senhor. E eu vou dizer, praticamente toda a família da minha mãe é convertida. São servos do Senhor. Pastores, sobrinhos, pastores, servindo na casa do Pai. Mas é declarando e profetizando e crendo sobre esta palavra. A palavra profética. Quinto ponto, aguardando o momento de Deus. Lá em Josué 6,10 diz aqui, porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairás palavra alguma da vossa boca até o dia que eu vos diga, gritai e então gritareis, aguardando o momento de Deus. O povo teve que aguardar o momento certo para o toque final da trombeta. Às vezes a vitória exige paciência para aguardar o tempo perfeito de Deus. Às vezes a vitória, ela exige paciência para aguardar o tempo perfeito de Deus. Então eu quero te dizer nesta noite, alegre o teu coração e aguarde o tempo perfeito de Deus. Porque se existe a promessa, ela será cumprida. Aguarde o tempo perfeito de Deus, porque o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Aguarde o tempo perfeito de Deus. Se é uma muralha, nesta noite o Senhor está dizendo, olhe para ela. Aguarde o tempo perfeito de Deus. Tenha paciência e siga, porque eu sei que ela vai cair em nome de Jesus. Você crê? Você pode dizer, eu creio. E eu aguardo
o tempo perfeito de Deus. Aleluias. Sexto ponto, para que as muralhas possam cair. Quando nós falamos sobre o tempo perfeito, eu me lembro, e não posso deixar de citar aqui para os irmãos. Nós chegamos aqui nesta igreja, templo praticamente fechado, portas não se abriam mais, esse templo ia ser vendido. Foi quando Deus falou ao coração, meu pai ficou sabendo pela liderança da nossa igreja, de que a igreja lá do Jardim São Savério tinha acabado, tinha 3 ou 4 pessoas só na igreja, e eles iam vender o templo, porque não tinha mais o que fazer. E meu pai, como um bom evangelista, como um missionário, se existe algo que eu jamais vi, foi o meu pai aceitar vender uma igreja. O pastor daqui aceitar vender uma igreja. Ontem eu estava fazendo uma limpeza aqui na casa pastoral e ainda desfazendo de algumas coisas. E eu estava mexendo numa documentação, que é a documentação que nós temos guardado, algumas coisas que era da igreja. E tinha alguns documentos do meu pai também. E eu estava lá, eu e minha irmã, e nós achamos... Nós vamos ler para vocês depois, viu? Não vai ser já não, mas nós vamos ler. Nós achamos um histórico do meu pai, desde quando ele se converteu até a última igreja que ele pastoreou, que foi essa. Com tantos detalhes que ele escreveu que nós não lembraríamos. Mas naquele histórico, ali, quando chegou aqui, ali está a visão que ele tinha para esta igreja. Ali ele contava que iriam vender o templo, mas o Senhor jamais colocou isso no meu coração. E eu fui desafiado com a minha família a vir para a igreja missionária do Jardim São Savério. E eu me lembro que hoje muitos de vocês que estão sentados aqui, e que compraram e que moram nestes prédios que temos aqui, o pastor que era desta igreja orava bem neste canto onde está a bateria, ajoelhado. E um dia ele saiu dali, ele chegou e ele falou assim, o Senhor me deu uma visão. Eu estou escutando o pai falar. Ele falou, o Senhor me deu uma visão. E ele disse que ele vai encher esta igreja. E ele disse que ele vai mandar muitas pessoas. E nós tínhamos 4 pessoas aqui só. E ele disse que vai mandar muitas pessoas aqui. Ele disse que a obra aqui neste lugar é muito grande. E as pessoas, elas vêm lá de baixo. Elas vêm aqui da frente. E ele começou, eu falei, pai, aí só tem mato, pai. Aí só tem mato. Porque só tinha mato. Aí ele dizia, ele está dizendo que vai vir. Ele está dizendo que vai vir. Meu pai viveu para ver muitos desses prédios serem construídos. A mata daqui para baixo, ele já não andava mais quando começou a ser derrubada e tirada. Então, ele já não caminhava mais para cá. Então, meu pai não chegou a ver da mata para baixo. Mas tudo isso aqui, ele visitou e ele viu. Queridos, o Senhor é poderoso para fazer aquilo que Ele tem para fazer. O tempo perfeito dEle. O tempo perfeito dEle. Eu não sei aquilo que eu ainda vou ver nesta igreja. Talvez eu não vá ver aqui aquilo que vocês, que são muito mais novos do que eu, vão ver. Não que eu sou velha, tá, gente? Só fiz 51 ontem, então eu não sou tão velha assim. Mas, com certeza, eu posso não ver coisas que os meus filhos verão. Mas o Senhor já está no seu coração. Ele já colocou. E quantas coisas o Senhor está colocando no teu coração? Quanto Ele está colocando no teu coração? Mas para que as coisas aconteçam, é necessário derrubar as muralhas. É necessário derrubar as muralhas da tua vida, as muralhas da tua casa, as muralhas que atrapalham a obra do Senhor, as muralhas que atrapalham aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Meus queridos, aguardando o momento de Deus. E o sexto ponto, a ação de graças antecede a vitória. 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. Versículo 20. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. A ação de graças antecede a vitória. Antes mesmo da queda das muralhas, o povo de Israel deu um grande grito. Isso demonstrou ali a importância da gratidão antecipada a Deus pela vitória que Ele proporcionaria. Eu digo a você nesta noite, eu já estou agradecendo ao Senhor pela vitória que Ele já nos deu.
Eu já estou agradecendo ao Senhor pela vitória que Ele nos deu. Eu já estou agradecendo ao Senhor pelas pessoas que vão se converter nesta rua. Eu já estou agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Eu já estou agradecendo ao Senhor, porque eu sei que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o Senhor diz que Ele já venceu em nome de Jesus. Ele diz que Ele já pisou na cabeça de Satanás. Então eu já agradeço por esta vitória. Eu já agradeço. E eu quero te dizer, agradeça nesta noite pela vitória que o Senhor está entregando nas tuas mãos. Agradeça pela vitória que já chegou na tua casa, pela vitória que já chegou no teu casamento, pela vitória que já chegou na tua família. Agradeça em nome de Jesus. Antecipadamente, agradeça a vitória que Ele proporcionará para você, proporcionará para a sua casa em nome de Jesus. 7º ponto, para finalizarmos aqui, ainda no versículo 20 que nós acabamos de ler. A colheita da vitória. A colheita da vitória. Após a queda das muralhas, o povo tomou posse da cidade. Nós sabemos, lemos aqui, que o povo tomou posse da cidade após a queda da muralha. Da mesma forma, quando nós seguimos os passos de Deus, nós podemos colher os frutos da vitória em nossas vidas. Se eu e você seguirmos os passos, se eu e você entendermos aquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite, e se nós colocarmos em prática esses pontos, eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para agir e para fazer. Assim como Josué ali confiou na orientação de Deus para derrubar as muralhas de Jericó, podemos confiar que Ele também está conosco em todos os desafios. Quando obedecemos, quando persistimos com fé, quando proclamamos a sua palavra, quando aguardamos o tempo dele, as muralhas que parecem intransponíveis em nossas vidas também cairão. Também cairão. Quando nós temos ali a ação de graças, que precede a vitória, e com gratidão nós vamos colher os frutos da superação. Então o Senhor está dizendo, tenha gratidão, porque você vai colher os frutos. Meus queridos, eu creio que após esta palavra, nesta noite, você vai sair daqui com fé para vencer qualquer muralha na sua vida. Creia em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Esta palavra nesta noite é para fortalecer a minha e a sua vida. Essa palavra nesta noite é para que eu e você possamos entender que nós precisamos caminhar, que muitas vezes nós vamos levar tempo, que o Senhor vai nos dar as estratégias, que o Senhor vai comunicar conosco, que nós vamos ter que ser persistentes, que nós vamos ter que ser disciplinados, mas o Senhor está dizendo, a vitória já é tua, eu já entreguei nas tuas mãos. Amém?